Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Epístola de Romanos 5, que nos declara que a justificação pela fé e paz com Deus, aqui como título na minha Bíblia. E o tema que o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração foi adquirindo uma consciência de salvo. 1 de João vai dizer que Deus ele é luz, Deus é amor e Deus é vida. E nós como salvos, se não entendermos o que isso quer dizer, então a gente não consegue compreender a palavra de Deus. Nós falamos muito a respeito de salvação. Mas salvação por quê, Monique? Por que eu preciso ser salvo? Em Romanos 5 ele vai dar uma ideia para nós. E com o decorrer da leitura eu vou explicando a vocês o porquê da salvação. Diz assim, Romanos 5, primeiro versículo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas por que pecadores, Monique? Em Marcos 2,17, o próprio Jesus vai dizer que os sãos não necessitam de médico, mas sim os que são doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Na Epístola de Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, vai dizer que entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Ou seja, nós, antes de conhecermos a Jesus, já tínhamos um decreto final, a morte eterna. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Jesus e nos rendemos a esse amor, nos rendemos a essa graça, passamos da morte para a vida eterna. Então, passamos a ser, passamos do estado de filhos da ira para filhos por adoção. Olha que importância, irmãos. Por muitas das vezes a gente pensa, Monique, eu sou salvo, então eu não preciso de mais nada. Engano seu, engano meu. Porque a salvação é algo contínuo. Deus, quando olhou para a humanidade, Ele viu a necessidade de enviar Jesus. Porque assim como Ele declara em Marcos 2,17, Ele teve um propósito quando Ele veio a essa terra. Chamar, salvar, aqueles que eram pecadores, que viessem se arrepender e assim serem reconciliados com Deus. Quando a gente medita na palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai ministrando também aos nossos corações, porque também Jesus declara que era necessário que Ele fosse para a glória, para que o Consolador pudesse vir. E Ele vindo, Ele ministraria nos nossos corações, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Do pecado, porque muitos não criam em Jesus. Da justiça, porque Ele foi para a glória. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, ele não será julgado. Ele já está julgado. Por muitas das vezes nós falamos, que o mundo jaz do maligno.
Se o mundo jaz do maligno, se o príncipe deste mundo é Satanás, já existe uma condenação para ele. E com ele todos os seus demônios, todos os seus anjos. E também com eles, todos aqueles que não aceitam a Jesus como o único e eterno Salvador de suas vidas. Não sou eu, Monique, que falo. Se você for pegar a palavra de Deus, for meditar, você vai ver que é isso que a palavra nos declara. Continuando em Romanos, vai dizer que logo muito mais agora, tendo sido justificados, nós que aceitamos a Cristo, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Irmãos, sabemos que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. A palavra nos declara que nós fomos reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus. Se nós antes vivíamos no erro, vivíamos na vontade da nossa carne, com os pensamentos totalmente voltados para as coisas do mundo, hoje nós declaramos que somos salvos por meio de um único só, por meio de Jesus Cristo. Ele é o motivo da nossa salvação. É por causa dele que nós somos curados, assim como diz Isaías. É por causa dele que nós fomos sarados. Somente por ele, irmãos. Somente a graça dele. Somente o poder dele nos sustenta. E tem nos sustentado. E assim, a palavra de Deus, ela é linda. Aqui em Romanos vai dizer que nós fomos justificados. Mas, Monique, o que é a justificação? É o meio pelo qual, ou melhor dizendo, por quem Jesus Cristo e seu sangue, através da sua morte de cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Aqui em Romanos vai dizer, nós acabamos de ler, que antes nós éramos inimigos de Deus. Mas agora, pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos filhos por adoção, amigos de Deus, servos do Todo-Poderoso. Vai nos dizer que a justificação, em Romanos 3, 23 e 24, versículo 24, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, somos salvos pela graça. Mas não foi de graça. Foi a preço de sangue. Sangue inocente. Sangue derramado. Ao qual Jesus se fez, pecador por nós, porque ele era inocente. Ele não tinha o porquê estar naquela cruz. Ao nosso modo de vista. Porque era eu e você que tínhamos que pagar por tal preço. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, Ele viu que nós não seríamos capazes de nos auto-salvar-nos. Somos pecadores. E por isso que Jesus Cristo, Ele teve que abrir mão da sua glória e se tornar em forma de homem, para que nós pudéssemos ser salvos. E agora, reconciliados com Deus, nós temos parte em tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Mas só por meio dele, só por meio de Jesus, que você tem tal promessa assegurada. Para muitos, a oportunidade de estar perto de Jesus é perca de tempo. Para muitos, o prazer de adorar a Jesus é algo banal. Mas para quem é salvo,
é um prazer imensurável, irmãos. Esses 30, 40 minutos, ou melhor dizendo, 1h30, 2 horas que a gente passa aqui, é algo que Deus quer fazer dentro de nós, uma transformação, uma metanoia, para que nós não venhamos apenas entrar e sair, mas venhamos ser transformados por esta palavra. Venhamos ser incomodados por ela, confrontados, à medida que a gente já não sai da mesma forma que nós entramos por esse lugar, por essas portas. Então, toda vez que você entrar por essas portas, não se permita sair da mesma maneira que você entrou. Saia de maneira diferente. Saia transformado pela palavra de Deus. E não importa quem seja que esteja pregando aqui ou ministrando, quer seja pastora, quer seja um diácono, quer seja um irmão, assim como eu aqui na frente, mas se permitam a sair transformados pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Tudo que Deus faz, Ele não faz pelo um mero acaso. Se Ele faz é porque tem um propósito. Essa pandemia, para muitos, foi motivo de choro, de tristeza, de perda. Mas para outros foi motivo de consciência. Adquirir uma consciência de que Deus, Ele nunca mentiu. Ele não mente e nunca mentirá. Deus, Ele é Deus. Com pandemia ou sem pandemia. Com morte ou com vida. Com saúde ou sem saúde. Ele é Deus. Ele sempre será Deus. Eu meditando uma vez também em Romanos, se não me engano é 10 ou 11, no capítulo 10 ou 11, vai dizer: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis, né? E diz que quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe seja restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E trazendo à memória o ano de 2020, eu falei: Senhor, é por Ti, é para Ti, e é por meio de Ti, que eu vou dedicar o meu tempo, que eu vou preencher a minha mente. Mas eu preciso entender que a salvação, ela precisa ser dinâmica na vida de um crente. Muitas das vezes a gente entra e sai por essas portas e não há transformação, não há metanoia nas nossas mentes. A gente só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe questionar a Deus. Mas, irmãos, Ele é o Senhor. Nós somos servos. É Ele quem decide o que Ele quer e o que Ele não quer fazer. Ele é o Pai. Nós somos os filhos. É Ele que tem toda a autoridade, todo o poder. E somos nós que temos que se sujeitar a Ele. E não o contrário. Então eu declarei ao Senhor: eu vou fazer dos meus dias, enquanto está todo mundo assim atordoado, né, meio perdido, sem direção, eu vou consagrar o meu tempo disponível a Ti, Senhor. Porque Tu és a minha salvação. Tu és o meu baluarte. Tu és o meu abrigo seguro, meu esconderijo secreto. Tu és, Senhor. A gente muitas das vezes medita no Salmo 91, né, e pensa que isso é só quando a gente está em um alto perigo. Mas quando a sua mente, né, ou quando o príncipe desse mundo, ele quer tomar a sua mente, se faz necessário que você medite, que você declare o Salmo 91, né? Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio é a minha fortaleza. No ano de 2020, eu declarei isso ao Senhor. Nos momentos em que eu me achava que estava em perigo, quando eu estava bem próxima, né, daquelas pessoas que estavam doentes, estavam infectadas, eu declarava para o Senhor:
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu comecei a declarar, versículos, salmos, a palavra de Deus. E à medida que eu ia declarando, o Espírito Santo, ele ia ministrando no meu coração. Ele ia falando comigo. Ele foi me guardando, ele foi me livrando. Ele foi me sustentando. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Ele não quer um povo religioso. Ele quer um povo que entenda que salvação, ela precisa ser dinâmica. Quando você se encontrar em perigo, declare a palavra de Deus. Quando você se encontrar no meio de uma enfermidade, declare a palavra de Deus. Quando você se encontrar sem direção, sem rumo, declare a palavra de Deus. Porque automaticamente o Espírito Santo, ele fala contigo. Automaticamente a pessoa do Espírito Santo, ela te convence. Automaticamente a pessoa do Espírito Santo, ela te conforta, ela te consola. Ela te dá, ela te traz, melhor dizendo, a paz. E não é a paz que o mundo te dá, mas é a paz que excede todo entendimento. É a paz que por meio de Jesus nós podemos desfrutar, irmãos. É a paz que somente o Rei dos Reis, o Rei da Glória, é capaz de nos transbordar. E assim, nós vemos que nós começamos a entender que no processo de salvação é necessário nós fazermos algumas perguntas diárias para nós mesmos. Não precisa se perguntar para o seu irmão, não. Se faz essa pergunta: quem eu era? Quem eu sou? E quem eu serei a partir da salvação? Quem eu era? Uma pecadora, sem rumo, sem direção, destinada à morte eterna. Hoje, quem eu sou? Salva em Cristo Jesus, feita filha de Deus, ao qual não é, filha apenas, mas é o poder de ser feita filha de Deus. Ou seja, sobre a tua vida, sobre a minha vida, existe um poder de sermos filhos de Deus. E agora, quem nós seremos, Monique, a partir desse processo de salvação? Seremos salvos da ira de Deus. Ele já nos declara que o príncipe deste mundo já está julgado, já está condenado. E todos aqueles que querem seguir ao príncipe deste mundo também passarão pelo juízo de Deus. Mas para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, eles são escondidos na misericórdia do Senhor. Há uma passagem no Velho Testamento que Moisés, ele deseja ver a Deus. E Deus fala com ele: você não pode ver a minha glória, porque se você me ver, certamente morrerá. Nós não somos capazes de ver a glória de Deus, não assim, nesse corpo mortal, nesse corpo pecador. Mas Deus, ele é tão benigno, ele é tão longânimo, que ele fala para Moisés: você quer ver a minha glória? Eu vou deixar você ver minha glória, mas você vai ter que entrar na fenda da rocha. E você não vai ver a minha glória de frente, você vai ver apenas quando eu passar. Aí você vai ver um pouquinho da minha glória, mas você tem que estar na fenda da rocha. Trazendo para a nossa realidade, hoje, quando nós nos depararmos com o dia do juízo, nós vamos estar que nem Moisés, na fenda da rocha. Ou seja, nós vamos estar escondidos em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa rocha inabalável. Ele é o nosso abrigo seguro, nosso esconderijo secreto. Ele é. E é assim que nós passaremos, creio, pelo tribunal de Deus, pelo tribunal de Cristo. É escondido nele, irmãos. Não queira passar por você mesmo, porque vai dar ruim. Se você for querer passar por suas próprias forças, vai dar ruim. Então, aproveite o tempo que você tem nessa terra para se esconder nessa palavra, para desfrutar dessa palavra,
para se abrigar nessa palavra, porque é dela que vem o seu socorro, é dela que vem a sua restauração, é dela que vem o seu abrigo seguro. E assim, agora nós, sendo filhos, vai dizer que, lá em Romanos 8,17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, irmãos, se você acha que por causa da palavra de Deus, por causa da salvação que Cristo, Ele te ofereceu, você não tem vivido uma vida boa, uma vida digna de um salvo, se preocupa não. A palavra de Deus, ela nos declara isso. Se nós padecemos por causa de Cristo, nós seremos glorificados também em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele nos dá um ensinamento, um banho de ensinamento. Se você tiver a oportunidade depois, medita na Epístola aos Romanos, medita na Epístola de Efésios, Filipenses, porque são epístolas que têm a função de nos doutrinar como servos de Deus, como igreja do Senhor Jesus. São epístolas que nos movem a sermos salvos, mas também levar a salvação a outros. Porque a vontade de Deus é que nenhum se perca, nenhum. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então, se esse é o desejo de Deus, esse deve ser o nosso desejo também, como servos, como filhos, como amigos de Deus. Que todos venham alcançar a salvação e venham desfrutar dessa glória que há de vir. Assim, irmãos, enquanto salvos, e a partir do momento que você adquire essa consciência, agora você se faz uma nova pergunta: o que eu faço? Por que faço? Para quem faço? Vai dizer a palavra, em Efésios 2, que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, adquirindo uma consciência de salvos, agora você tem que meditar nisso. Você tem que viver isso. Sendo eu salvo, eu faço o que para Cristo? Por que eu faço para Cristo? E por que eu faço para Cristo? Por muitas das vezes é cansativo. Cansativo estar todos os dias bem, todos os dias alegre. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas entendemos que enquanto humanos, somos salvos, somos alegres, mas nem todos os dias nós estamos de tal maneira. Porque há dias em que a tribulação, a angústia, a perda, a morte, bate na nossa porta. E é impossível você ficar alegre diante de tais coisas. Mas eu preciso entender que eu sou alegre em Cristo Jesus. Que eu sou salva. E todas essas coisas que nos acontecem são passageiras. Tudo vai passar, tudo. Mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. E é por isso que assim você deve prosseguir buscando a Deus, buscando conhecer a palavra de Deus, porque no final das contas, nós vamos passar, mas a palavra dele vai permanecer para sempre. E virão gerações e gerações e gerações, e essa palavra vai estar presente na vida deles. E é por isso que nós precisamos entender, enquanto igreja, o que nós fazemos.
Por que fazemos e para quem fazemos? Porque por muitas das vezes, nós pensamos que fazemos para os pastores, né? Pastor Wagner, pastora Alessandra, Paulo César, pastora Adelma. Mas, irmãos, nós não fazemos para os pastores. Nós fazemos para Cristo. E por que fazemos para Cristo? Porque somos feituras de Jesus. Aqui vai dizer criados para toda boa obra, para que nela nós venhamos andar. É por causa de Cristo que eu prossigo. E se eu faço tendo a consciência de quem Jesus Cristo é para mim. O Deus da minha salvação. O Emanuel. O Deus conosco. Isaías vai dizer que Ele é o príncipe da paz, né? Que Ele é maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Esse é Jesus. Então, todas as vezes que o desânimo, que a tristeza, que a depressão, que as circunstâncias da vida quiserem bater na tua porta e dizer que você não é capaz, você declara isso. Eu sou salvo. Eu sou um salvo em Cristo Jesus. E você vai bater em retirada em nome de Jesus. Porque para isso eu fui designada a esta terra. Para toda boa obra. Para andar nas obras de Deus. Para fazer a vontade de Deus. E cumprir com o seu propósito. Assim, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se você quer um modelo para seguir, siga Jesus. Ele é incomparável. Esse modelo, ele é insubstituível. Esse modelo é infalível. Não tem outro igual. É forma única, vinda direta dos céus. Por isso eu louvo a Deus e glorifico a esse maravilhoso Senhor que me salvou, que nos resgatou, que nos retirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém?